Bom dia, vamos dar início a mais uma mentoria da trilha 3. Eu já ia falar trilha 4, mas é a trilha 3. A gente está quase chegando no finalzinho aí, no fim das contas, esse semestre ficou. Não sei se o semestre ficou curto, é que a gente começou depois também, né? A gente teve alguns probleminhas lá no início do semestre, acabou ficando 2 semanas além, né? A gente poderia ter começado 2 semanas antes, mas não começamos, enfim. Esses assuntos que a gente está vendo aqui nessa trilha, a gente vai ver depois de novo, né? Todos os assuntos da lógica de programação, mesmo tu estando trabalhando em algum lugar já na área, chega um momento que a gente precisa voltar lá para as raízes, né? Tá, peraí, mas eu preciso usar tal estrutura. Mas é assim, assim, assado que se faz. Mas será que não teria uma outra possibilidade? Vou dar uma lida lá, sei lá. Vou lá para o W3 ver os exemplos lá. Vou refazer a trilha de aprendizagem de novo, de tal coisa. Ou, como a gente tem a IA agora, né? Vou trocar uma ideia com a IA. Vou bater um papo com a IA, né? Quero falar sobre vetores com ela, por exemplo, né? O que são vetores? Ah, como funciona a estrutura, qual melhor a situação para usar, qual a melhor situação para não usar, né? Teria outra estrutura que suprisse a estrutura do vetor e assim por diante, né? A gente às vezes tem que voltar e fazer essa revisão de estudos aí, né? Porque tudo na informática, né? A gente aprende, né? A gente entende, mas a gente, como tem muitas possibilidades de usar as mesmas coisas para fazer coisas diferentes, a gente revisitando, às vezes a gente, mas eu não tinha pensado nisso, posso fazer tal coisa também, isso não me lembrava mais, porque eu acabei não usando mais, né? Então, a gente está passando por esses tópicos aqui nessa trilha, mas a gente, como quando vocês forem fazer a 4, que vocês forem desenvolver o projeto de vocês vão ter que voltar e vão ter que estudar de novo, né? Os conceitos, para ver se alguma coisa, né, ali naquele momento que a gente está sem ideia nenhuma, né, quando a gente tá com crise de criação ali, que parece que nada sai da cabeça, né? Vou dar uma estudada para ver se não tem um insight ali, para ver se não brilha uma coisa. Ou como quando a gente está com um problema para resolver, que a gente até sonha, né, com a solução do código, sonha até com o código, e no outro dia parece que surgem assim ideias novas, né? Então isso faz parte assim do aprendizado, do estudo, né? É como um médico, né? Comparo muito a informática com a medicina, né? Que a gente tem que tá sempre estudando, mas mesmo com coisas novas que vão surgindo, a gente tem que sempre voltar, né? Para o início lá para a raiz, para de repente ver se a gente não deixou passar alguma coisa, enfim. Então a gente vai revisar 4 tópicos, né? Funções e eventos, que no fim fiquei 2 mentorias fora, né, uma foi feriado e a outra eu não consegui fazer, mas ficou a gravação, né, então que nem eu falei, eu só vou dar a ideia para vocês aqui, né, vocês, hã, têm vocês, a gente também me incluo, né, a gente tem que estudar quando a gente como, tem esse projeto do mentor agora, o segundo, o terceiro é um cartão interativo, né, é um projeto menor. Não que não vai dar trabalho, mas é um projetinho menor, né. Hã, avaliar, né, o que eu vou precisar usar nele, fazer toda uma avaliação primeiro, né, não pensar assim: "Nossa, esse projeto eu não consigo fazer. Meu Deus, aquilo ali é muito difícil para mim". Não, né, dá uma lida, analisa, vê o que poderia faz toda essa análise antes, né, pra depois sentar e começar a fazer. Então vamos lá. Eu ia falar outra coisa, mas eu também já comecei a falar outra e não e me esqueci o que eu ia falar. Nossa, isso já é síndrome da sexta-feira, né, na sexta-feira a gente já tá meio avariado.
Então, a gente falou de vetores, né? Os vetores são estruturas muito importantes, né? Esses dias assisti uma palestra acho que até já comentei com vocês, uma palestra de um desenvolvedor sênior, e ele trouxe essa questão das estruturas de dados, que é muito importante a gente entender, né? Como as estruturas de dados funcionam. E o vetor é uma delas, né? Uma das estruturas bem importantes aí para a gente aprender, né? E a gente pode estar sempre reinventando alguma forma, né, de usá-las. Então, começando lá da raiz, né, o que é um vetor? Então, um vetor ou array, né, é uma coleção de elementos ordenados, onde cada elemento é identificado por um índice. Então, é bem importante quando a gente pensar no que estudar, no que usar. Vou usar vetores, mas como o vetor funciona? O vetor é como se ele fosse uma variável composta, né, que vai guardar mais de um valor ao mesmo tempo. Uma variável simples armazena um valor por vez. O vetor me dá a possibilidade de armazenar mais de um valor ao mesmo tempo, e eu acesso esses valores pelo índice. Então, isso seria a base, né? Tu entender bem como a estrutura funciona. Tenho mais de um tipo de vetor, né? Tem um vetor que vai guardar só números, tem um vetor de strings, posso ter um vetor de objetos também, que a gente chegou a ver, né? Que guardam dados de diferentes tipos. Mas todos eles seguem o mesmo padrão, vamos dizer assim, né? São variáveis que vão armazenar mais de um valor por vez, e esses valores eu vou acessar por índices. Os índices começam em zero, o que significa que o primeiro elemento de um array está no índice zero, o segundo no 1, e assim por diante, né? Então, sempre vai começar em zero, então o primeiro valor vai estar na posição zero, o segundo valor vai estar na posição 1. Então, isso é importante a gente entender bem para, né, conseguir percorrer. No que eles são utilizados? Então, para armazenar uma lista de valores, por exemplo, uma lista de números, nomes ou objetos, né? Como eu falei, a gente tem os arrays de objetos. A interação é comum usar arrays em loops para aplicar operações a cada elemento, né? Então, para percorrer um vetor, eu preciso ter um laço, né, de repetição. Esses dias me perguntaram, mas, Rafa, por que a gente chama a estrutura de repetição de laço? Pela ideia do círculo, né? Um laço, porque ele vai ficar repetindo ali como se fosse de forma circular, né? No mesmo, inteirando, né? Naquele mesmo trecho de estrutura de código. Só vai sair daquela estrutura quando uma condição for satisfeita, né? E também cuidar para não ser laço loop infinito, né? Então, por isso a palavra laço. Então, a interação é comum usar arrays em loops para aplicar operações em cada elemento. Então, como o vetor tem muitos elementos, né, a gente precisa percorrer esse vetor. Então, para percorrer ele, a gente não vai continuar a execução do código, né? A gente vai ficar parado naquele lugar ali, porque a gente precisa interar, né, com todas as posições que o vetor tem. A manipulação de dados. Arrays permitem adicionar, remover e modificar elementos de maneira eficiente. Então, a gente viu que o JavaScript nos dá muitos métodos, né? Para colocar um elemento, depois que eu já tiver um vetor, né? Colocar um elemento no início, colocar um elemento um valor, né? No final, no meio, fazer uma pesquisa para ver se existe, se não existe. A gente pode mostrar uma parte desse vetor somente para usar, né? Então, a gente pode fazer várias coisas ali com aqueles dados que estão dispostos no vetor. Agrupamento de dados permitem agrupar conjuntos de dados relacionados em uma única estrutura. Então, né, consigo guardar muitas coisas no mesmo vetor. A estrutura básica dele, né, então, seria essa, uma variável composta, né, que vai ser separadas por pedaços, vamos dizer assim, né, e cada pedacinho, cada parte do vetor vai ter um índice para indicar, né, qual elemento eu quero, qual índice eu quero usar para acessar determinado conteúdo. Então, começam em zero e aí vão infinitamente, né? Aí esse infinitamente
é o length, que a gente chama, né? Porque a gente também não precisa saber exatamente o início e o fim de um vetor. O JavaScript também tem esse método, né? O length, que nos retorna o tamanho do vetor. Então, ele também fica dinâmico. Isso também é interessante para a gente trabalhar, né? Eu não preciso dizer que o meu vetor vai começar em 0 e terminar em 10. Ele pode começar em 0 e, dependendo da situação, ele pode ir a 20, 30, 50, 1000, né? E o length vai retornar vai controlar, né, esse tamanho para a gente. Como eu falei, né, o JavaScript nos dá muitos métodos para trabalhar com os vetores. Então, qual a facilidade do método? A gente não precisar construir toda uma lógica, né, cada vez que for usar um vetor, para, por exemplo, colocar um elemento no final do vetor, que é o que o push faz aqui. Se eu fosse fazer na lógica pura, eu teria que percorrer o vetor, verificar qual é a última posição, e aí dizer que aquela posição, aquele índice vai receber um novo valor. Então, olhem toda a estrutura que eu teria que criar. Com o push, eu simplesmente coloco o nome do vetor ponto push, e ele vai fazer isso para mim, vai colocar o elemento na última posição, né? Que é o que o push faz. A mesma coisa para o unshift, né? Eu teria que testar as posições e verificar quem é a primeira posição do vetor, né? Lá dentro de um laço de repetição, por exemplo. Com o unshift ele já faz isso, ele coloca o elemento na primeira posição do vetor. O pop, ele remove o último elemento de um vetor. Eu gostei dessa forma, né, que a gente consegue enxergar melhor. O shift remove o primeiro elemento de um vetor. O map nos dá a possibilidade de mapear, né, os elementos de um vetor e fazer alguma coisa com esses elementos, né? Por exemplo, esse aqui, não sei se vocês enxergam, mas aqui tem uma funçãozinha de seta. Então, ele vai mapear todo o vetor e vai transformar os elementos do vetor de quadradinhos roxos para quadradinhos azuis. Por exemplo, né, posso fazer 1000 coisas com o map. Então, consigo executar uma função, né, dentro do map. Depois o filter, né, quero filtrar só os quadradinhos azuis. O reverse vai inverter a ordem. Esse aqui, o que está na posição 2, mostrar o que está na posição 2. Então, como o vetor começa em 0, né, 0, 1, 2. É o roxinho que está na posição 2. E o slice, para mostrar intervalo de elementos, digamos assim, né? Então, o slice 2, ele vai mostrar 0, 1, 2. Ele vai mostrar o... Aqui não ficou muito claro, mas ele está mostrando os dois últimos, né? Mas com o slice a gente consegue mostrar um pedaço do vetor. E assim, muitos outros que a gente tem também, né? E assim, tenho que usar só um map, só o filter, um de cada vez? Não, eu posso fazer uma combinação, né, desses métodos juntos, no mesmo vetor. Então, eu posso mapear para fazer, sei lá, multiplicar cada elemento do vetor por 2, depois posso filtrar só os que são pares, e quero também mostrar esse vetor na ordem inversa. Então, eu posso combinar métodos, né, para construir uma determinada lógica. Né? Não tem uma regra assim que diz que só posso usar um método de cada vez. Eu posso criar uma combinação de métodos aí também para criar a lógica que eu estou pensando. Tá? Então, é bem interessante essa questão da lógica, né? Porque, assim, eu posso pedir a mesma coisa para todas, mas cada um vai pensar numa forma de fazer, né? Vai ser diferente a forma que vai ser criada. Então, isso é bem legal na lógica. Em todos esses anos que eu trabalho como professora, como mentora, sempre tem uma coisinha diferente, assim, nunca é exatamente igual, né? O que uma pessoa faz para outra. Para percorrer, né, os vetores, normalmente a gente usa um laço, né? Uma interação, a gente intera sobre os vetores. Claro que a gente tem os métodos que a gente viu antes também, né? Mas aí a gente pode usar a combinação de métodos e a estrutura de repetição também.
né? Mas, assim, se eu fosse só percorrer um vetor de forma simples, né, se eu não quiser usar método nenhum, eu vou usar a estrutura for. Aí, relembrando, né, a estrutura for é uma estrutura determinada, né? O que seria isso? Normalmente eu uso for quando eu sei o início e tenho ideia do final, né? O laço while, como está escrito aqui, o while é porque a gente leu enquanto aqui, né? Mas já que eu olhei para o while que lembrei do while, o while a gente tem a possibilidade de usar a estrutura para outras situações. Por exemplo, enquanto um usuário não digitar 0, a estrutura vai ficar repetindo e fazendo algumas coisas. Essa alguma coisa pode ser, inclusive, outro laço dentro, né, dele. Ou, por exemplo, para mostrar um menu na tela, né? Então, enquanto nos dá essa possibilidade, enquanto a condição for verdadeira, né, enquanto essa condição não atingir um limite ou não tiver uma interação com o usuário, isso fica funcionando, fica executando. Já o for não, né? O for vai ter um start, no caso aqui o i vai sempre não. Normalmente vai começar em 0, né? Se a gente for percorrer um vetor, vai começar em 0, porque o índice do vetor começa em 0. E enquanto esse i, né, esse índice for menor que o length desse vetor, que o tamanho que ele vai capturar do vetor, ele vai fazer o i++, né? Ele vai continuar percorrendo o vetor. E esse system out println aqui, esse exemplo aqui é do Java, né? Não do JavaScript, do Java. Talvez por isso vocês estranhem. O system out mostra na tela, né? Como se fosse um console. Ele estaria aqui mostrando o i, né? Então, a cada interação ele ia mostrar o conteúdo do que tem no índice 0. Isso é importante também, né? Ele não vai mostrar o índice, ele vai mostrar o que tem dentro do índice. Quando a gente coloca ele assim entre colchete. Aí a gente depois falou sobre strings, né? Então, strings em JavaScript são sequências de caracteres usadas para representar texto. Elas são um dos tipos de dados primitivos da linguagem e podem ser manipuladas de diversas formas, utilizando métodos e propriedades específicas. Então, da mesma forma que os vetores, né, a gente também tem muitos métodos aí para manipular strings. E alguns deles são o length, né? O length ele também é usado não só para tamanho do vetor, mas também para a gente pegar o final de uma string, né? Para pegar o tamanho de uma string. A gente pode colocar essa string para lowercase, deixar tudo em minúsculo, deixar tudo em maiúsculo. Os outros, a professora não lembra de cabeça certinho, mas assim, a gente tem vários métodos para manipular string. Não sei se alguém de vocês lembra o que esses outros fazem, que eu tenho um problema de memória, às vezes assim, eu sei que tem um método que faz isso, mas qual exatamente, como eu não uso todo dia, né, eu não lembro de cabeça, eu tenho que pesquisar. Mas assim, temos vários métodos específicos só para os strings, né. A professora nem disfarça, mas assim, não tem por que eu falar para vocês que eu lembro, né, se realmente eu não lembro. Eu sempre fui assim, eu tenho problema com nomes das coisas. Por exemplo, eu dando aula de hardware, eu sou isso, o Google está aí. Eu não consigo dar aula de hardware porque o hardware tem muitos nomes específicos para a gente lembrar. E eu sei o que é ali, eu estou olhando para o negócio, mas eu não me lembro o nome. Então, não gosto de dar aula de hardware por causa disso, né? Prefiro da parte da programação. Mas aí, como a Laila falou, o Google tem para ajudar a gente, né? E agora mais rápido ainda as IAs, né? Aí já te dá toda uma explicação ainda, né? Tu pergunta e te traz o que tu quer e ainda te explica mais um monte de coisa. Depois também as datas, né? As datas, quem não fez ainda o calendário da calculadora, né? Aquele primeiro desafio do Front-End Mentor,
ele trabalha bastante com manipulação de data, né? Porque ele é uma calculadora de idade, então ele vai pegar a data para calcular quantos meses, quantos dias, né? Quantos anos, quantos meses e quantos dias a pessoa tinha. Também cuidava a questão de meses que não tem o 31, de meses como fevereiro, né, que é específico, que só vai até 28 e é bissexto, né, daí tem 29 só em algum par de anos e assim por diante. Então, datas em JavaScript são manipuladas através do objeto date, que oferece uma ampla gama de métodos para criar, modificar e formatar datas. Então, em cima desse objeto date, né, a gente pode extrair muitas informações com outros métodos que o JavaScript tem. Então, esse aqui seria uma data, né, todos os dados de uma data, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milissegundos. E aí os métodos que a gente tem para manipular esses dados é o getMês, né, os verdinhos aqui são acho que vocês mais usaram, que retorna um mês, o getDia, os minutos, né, se eu quiser usar data e minuto, né, ser mais específicos, tem o getHour, né, o getSecond, getmilissegundos, o getFullYears também, que retorna os anos da data e assim por diante, né. Então, o que eu quero dizer também com isso? Que a gente não precisa construir uma lógica para pegar todo esse valor, né, e extrair alguma coisa. A gente já tem esses métodos que já fazem isso para a gente. Depois, a gente falou de funções. Funções e eventos. Então, funções são blocos de código reutilizáveis que executam uma tarefa específica. Elas ajudam a organizar e modular o código, tornando-o mais legível e fácil de manter. Se a gente vai parar para pensar, o código da gente vão virar várias funções, né? Porque eu vou ter um front e nesse front eu vou dar cliques, né? E esses cliques vão chamar normalmente funções. Então, eu não vou criar uma lógica inteira para todo o meu back-end, eu vou criar funções específicas que, conforme a interação do usuário, vai executar uma ou outra, né? Se olhar, se vocês prestarem atenção lá nos projetos que o pessoal apresentou, né? São várias funções que estão acontecendo lá, né? Várias funções para tratar as interações que o usuário faz. Então, esse seria o principal fundamento, né, da função, ter uma funcionalidade específica, né? E essas funções vêm da modularização. E da modularização também vem a ideia dos frameworks, né? Que são trechos de código que vão executar, vão fazer alguma coisa. E esses trechos eu posso também reutilizar, né? Usar eles novamente em outro lugar, por exemplo. Então, essa aqui acho que é a declaração mais básica, né, das funções, que é o nome da função, a palavra reservada function, o nome da função e os parênteses onde eu vou colocar os parâmetros. Inclusive, nesses parênteses eu posso até chamar outra função, né, uma função que chama outra função, né? Posso fazer várias coisas diferentes, né, usando funções. E os eventos são ações ou ocorrências que acontecem no navegador, como cliques do mouse, pressionamento de teclas, carregamento de páginas, entre outros. Eu tenho eventos que ficam controlando tudo que acontece ali no front. Então, eventos permitem interatividade nos sites respondendo às ações dos usuários. E também esse clique aqui, o onClick, né, é bastante usado para chamar nossas funções que a gente estava falando antes, né. Então, ambos são fundamentais para criar aplicações web dinâmicas e interativas, porque os eventos vão controlar o que acontece no front e as funções vão executar, né, o que a gente está chamando, né, pelos eventos. Aqui eu deixei um link do GitHub com esse código que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida lá
Como a Laila falou ali, o Google está aí, mas, né, se quiser dar uma olhadinha aí no exemplo, também tá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu encolher isso aqui para poder enxergar melhor. Então, os vetores, a gente começou falando dos vetores, né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui de vetores, né? Então, quando a gente utiliza, né? Utilizamos arrays quando precisamos armazenar múltiplos valores em uma única variável. Isso é útil quando você trabalha com uma lista de itens, como nomes, números e objetos. Então, eu vou ter uma função para criar. Deixa eu botar aqui do ladinho. Deixa eu fazer isso lado a lado. Então, olhem como as coisas vão ficando todas juntas, né? A gente falou de funções, de eventos e de arrays. Nesse exemplo aqui, esse aqui é só o front, né? Eu vou ter um botão que vai ter um evento que vai chamar uma função. E nessa função, deixa eu ver se eu... tá aqui. E nessa função, e nesse evento, né, que eu chamei, eu vou ter uma função que vai ter um vetor dentro. Então, olhem como tudo se encaixa, né? Como tudo combina ali para a gente construir a lógica. Nesses meus fronts aqui, aí entra tudo que a gente aprendeu, né? A parte do HTML, que é importante, as classes, né? O botão com evento, que vai chamar a função, e uma área para eu mostrar o conteúdo de forma dinâmica, né? No meu site, por exemplo, quando eu criar aqui, a gente já criou até. Quando eu clicar, ele vai criar o vetor. Então, lá nas funções, né? Já que a gente está falando de função, eu criei um vetor, então bem simples de criar um vetor, né? A gente viu isso nas outras mentorias. Vou criar um vetor que tem maçã, banana e laranja e vou devolver para aquele ID lá do front, que eu chamei de create array result, né? Vou devolver um getElement by ID naquele ID que eu quero mostrar o texto, porque eu estou mostrando um texto, array criado e interpolado o valor do array. Notem que aqui, para mostrar esse array, eu tenho um join. Né? O que o join faz? O join vai remontar o vetor e vai mostrar ele separado por vírgula. Né? Então, notem que eu também posso, que é aquela questão que eu estava falando, né, de combinar coisas para desenvolver a lógica. Não sei se vocês lembram, mas quando eu interpolo alguma coisa, a gente chama de interpolar, né? Eu poderia ter feito isso aqui concatenando, colocando o array criado mais o vetor, né, ponto join, para mostrar, e iria mostrar do mesmo jeito. Mas quando eu interpolo, eu uso uma crase, né, e aí ele me dá a possibilidade de mostrar o conteúdo do vetor dessa forma, com esse cifrão na frente. Então, quando eu coloco o cifrão, ele sabe que ele vai ter que mostrar o conteúdo de alguma coisa, né? Então, por isso que ele mostra aqui o vetor criado. Aí depois aqui, eu vou ter lá no front, né, um outro botão, um evento onClick, chamando a função pushExample, que vai adicionar um elemento ao meu vetor. Então, qual é o método que adiciona no vetor? Push, né? Então, estou inserindo o uva aqui no meu vetor. O pop ele remove, né, um último elemento do vetor. Então, não preciso nem passar parâmetro para ele, né? Se eu usar o pop, ele já sabe que ele tem que remover o último elemento do vetor. Então, retirou aqui lá do início a laranja, né? Depois, uma função para mapear os elementos do vetor. Então, para mapear, eu tenho, por exemplo, aqui um array de 1, 2, 3, 4 e o mapeado. O que eu estou fazendo em cima desse vetor?
que tem o valor 1, 2, 3, 4. Estou usando um map que vai percorrer cada valor do meu vetor, e o que ele vai fazer no momento que ele percorre cada elemento do vetor? Ele vai multiplicar, ele vai fazer o quadrado, né? O square, que é número vezes número, que é o que eu tenho, que é o conteúdo do índice do vetor vezes ele mesmo. Então, posso fazer dessa forma também, usar um método, né? E dentro desse método, usar outra função. Tem uma função que cria um vetor, que vai mapear esse vetor, e dentro desse mapeamento vai ter uma outra função, né? A função arrow, a função de seta, para fazer esse cálculo do meu vetor e depois mostrar ele de forma interpolada, né? Por isso que mostra ali a array original e depois o interpolado com o resultado do square, né? Porque a variável square aqui está recebendo os resultados. Então, e separando com o método join, para mostrar eles assim, né? 1,4,9,16. Então, posso fazer muitas combinações, né? Aqui o método filtrar, clique para filtrar os elementos. Então, vou ter um array aqui também, de números inteiros. Estou usando um filter. Dentro desse filter, lembram que eu falei para vocês, né? Que dentro dos parênteses eu posso passar uma outra função. Eu estou testando aqui, se o número está recebendo, para cada elemento do vetor, ele vai ser dividido por 2 e testado se o resto é zero. O porcento é um operador que nos retorna o resto de uma divisão, né? Ele não nos retorna o quociente, que seria o resultado da divisão, ele retorna o resto de uma divisão. Então, se o valor do vetor dividido por 2, o resto for igual a zero, ele vai mostrar. E aqui está pedindo para mostrar os pares, né? Então, ele faz o teste ali. Para cada número que o resto for par, ele vai mostrar. Então, por isso que ele mostrou 2, 4 e 6. Então, notem como eu posso fazer muitas coisas, né, de formas diferentes dentro de uma função, né, ou em cima de um vetor, e como tudo junto ali, né. Depois a gente falou sobre strings e datas. Eu vou estourar o tempo da mentoria. Então, exemplos de strings e datas. Então, usando os métodos também, né? Tem um front aqui também, né? Do mesmo jeito, que vai ter um botão, que vai ter um evento, que vai chamar uma função. E as funções, viram que tudo vira uma função, né? Então, toda interação que a gente tiver com o front vai chamar alguma coisa, né? Alguma funcionalidade. Então, aqui eu tenho a função para concatenar string. Então, clique para concatenar aqui. O que eu vou concatenar? A string 1 com a string 2. Então, só vai juntar, né? String 1 mais a string 2. String 1 é hello, a segunda é word, vai juntar as duas e vai mostrar. Isso aqui é o que a gente estava fazendo lá com a interpolação, né? Então, posso fazer daquela forma e posso fazer dessa forma aqui também, né? Ó, aqui eu também, aqui estou interpolando. Então, tenho duas formas de fazer, né? Posso mostrar desse jeito ou interpolando. Se usa mais a interpolação, né? Para mostrar o conteúdo de variáveis. E para juntar, né? Conteúdo de variável com string. Depois aqui eu tenho uma divisão de strings. Então, eu posso ter uma string grande e usar um método para dividir ela, né? Fica até parecida com um vetor. Na verdade, transforma num vetor, né? Replace, a substituição de string. Então, né, posso criar uma string, criar uma variável que vai usar um método que vai transformar, né, esse string, vai inverter, vai substituir, né, esses strings. E se a gente parar para pensar, aqui, que substituição aqui, já fiz. Se a gente parar para pensar, a lógica não, a estrutura é bem parecida, né? É um front com um botão, com um evento,
chamo uma função e essa função vai fazer determinada coisa. Então, aqui, clique para ver a data atual. Hoje é Friday, 22 de novembro de 2024. Então, usando aqui o objeto date, né? Sempre que eu tiver um new na frente, isso aqui é uma classe, né? E esse new aqui é bastante usado na orientação a objetos. Então, as classes são estruturas, né, já com as informações, e quando a gente quer usar essas informações, com esse new, a gente faz uma cópia, né, para poder manipular essas informações. Então, esse aqui ele está pegando do sistema operacional, né, a data e a hora, e depois está mostrando na tela ali, de forma interpolada, com um método para formatar a saída, né, dessa data. Adicionar dias a datas, então posso adicionar dias a essa data, né? Isso aqui vocês fizeram mais naquele primeiro desafio, né? Então, eu vou pegar as informações do objeto, date, e com métodos, né, vou manipular aquele valor. Aqui no caso, eu estou adicionando 5 dias, né, na data que ele pegou. Então, do dia 22 aqui pulou para o dia 27. E a última aqui para formatar a data, né? Eu consigo formatar a data de várias formas. Aqui, no caso, eu botei o nosso formato, né? Que é dia, mês e ano. Porque a gente tem o formato americano, que é ano, mês e dia, né? Então, consigo pegar o dia, a data, o dia, o mês, o ano, e depois interpolar, né? E mostrar da gente da forma que eu quero. Bom, e assim por diante, né? Vai bem longe o assunto. Aqui, conforme tu quer, tu pode fazer muitas coisas, né? Com essas informações. E por último, os eventos, né? Que nem eu falei para vocês, a gente tem um front, né? Que vai chamar muitos eventos. Que é por onde o usuário vai interagir, né? E vai chamar tudo que a gente falou antes. Então, aqui eu tenho alguns eventos. O evento do OnMouser, que espera o clique do mouse, né? Que eu acho que é o que a gente mais usa. Um evento que fica controlando onde está a posição do mouse, né? Então, ó, o mouse está sobre essa área, né? O evento keydown, que ele fica analisando o que é digitado, né? Então, você pressionou a tecla F. Isso aqui são só alguns exemplos, né? Evento de scroll também, que ele fica capturando as ações do mouse, né? Para ver se a gente está scrollando, se não está. E muitos outros. Aqui são só alguns exemplos, mas assim, a gente tem muitos exemplos de mouse. A gente pode controlar tudo que o usuário fizer na interface, né? Quantas vezes ele passou o mouse em cima de alguma coisa. A gente pode botar um contador, né? Para contar quantas vezes entrou e saiu daquela imagem. Sei lá, se eu quiser fazer análise de dados, por exemplo, para ver se aquilo ali está chamando a atenção do usuário, não. O mais usado, né, que é o botão do clique, que é o evento do clique para chamar funções, e assim por diante. Temos bastante coisas aí que a gente pode fazer, né? Não sei se eu melhorei ou se eu piorei, gurias, com as explicações, mas assim, para mostrar que não é tão de outro planeta, né? O que a gente tem que fazer primeiro quando se depara com um problema? Organizar a forma que a gente pretende fazer, né? Claro que às vezes a gente pensa numa coisa que não dá certo. Pensou a expectativa versus realidade, né? A gente pensou num negócio, não é isso aqui, não deu certo, mas assim, né? A gente tem que criar uma estratégia, né? E depois começar a criar. E vocês viram ali que as funções, esses exemplinhos aqui que eu mostrei para vocês, está naquele link do Git lá para vocês, né? Que no final das contas se vocês pegarem um problema grande e dividirem ele em partes menores, fica mais fácil de solucionar. Tá bom? Alguma pergunta? Quando eu começo a falar, eu não paro mais, né? Não dou nem tempo de uma respirada aí no meio da... Melhor nem perguntar, porque pode piorar a situação.
É. Não, mas assim, vai por parte, né? Vai fazendo por partezinhas pequenas que aí consegue chegar. Porque quando a gente olha para o problema, né, junto, assim, de uma forma geral, a gente pode achar muito grande e vem aquela impressão assim, nossa, isso eu não consigo fazer. Mas se a gente vai dividindo em coisinhas menores, né, fica mais fácil de solucionar. Certo? Tu ia falar, Vânia, que tu abriu o microfone, fechou, tá digitando. E treinar, isso aí, tem que treinar. Não, a gente não consegue aprender sem treinar. Aí que entra, né, aquela questão de amor e ódio com a IA. Vou pedir a resposta para a IA. Não, mas se eu pedir a resposta para a IA, ela não vai, eu não vou aprender. Mas eu posso pedir exemplos, né? Exemplo ajuda. Sim, pode perguntar, ela vai te explicando por quê, né? Sim. E aí, Eu falo. Desculpa, tá. Pode falar que eu te cortei. Desculpa. não, só copia e cola e não pega, né? Se você não entender o que está usando, não. Tem que trocar uma ideia, assim, tem que conversar com a IA como se ela fosse íntima, assim. O que que é isso? Mas por quê? Mas por que aquela vírgula? Por que aquele acento? Né? E ela vai te explicando e a gente vai entendendo. Né? Porque, na verdade, as dúvidas surgem na hora que a gente está fazendo as coisas, né? Então, agora a gente tem a IA aí que está a qualquer momento disponível para a gente usar, né? E a gente tem que usar com sabedoria. E porque a gente não tem como fugir, né? Não sei se vocês estão fazendo a trilha de ar, acho que tu tá, né, Vânia? Oh. Ah, vai fazer parte da vida da gente, não tem como fugir, né? Do uso dessa tecnologia, mas a gente tem que saber usar com sabedoria, né? Sim, e usar, não tem jeito, né? A gente tem que aprender a usar. É porque se criou muito aquela coisa assim, ai, tá usando a IA, não tá aprendendo, né? Ou tá usando a IA vai roubar o lugar de não sei quem. Não pode ser assim, né? A gente tem que usar. Professora, eu assim sou um pouco contra o uso da IA, porque as pessoas acabam ficando muito mecanizadas, só depende tudo da IA para fazer. Aí acaba que quando realmente surge um desafio, a pessoa não consegue fazer porque não tem a IA para ajudar. Mas aí que tá o pulo do gato, né? Que a gente está falando. A forma que tu vai usar, né? Usar a IA mesmo como mentora, né? Claro, a IA tá aí para ajudar a gente nas tarefas mais repetitivas para a gente ganhar tempo, né? Que nenhuma pesquisa. Pode pesquisar no Google normalmente, né? Só que a IA vai fazer um filtro e vai te trazer já a resposta montada, já, digamos assim. Mastigada. Então, mas aí vai da forma que tu vai pedir as coisas para ela, né? Se tu botar o problema ali, resolva para mim, ela vai resolver. Mas se tu colocar ali, quero tirar uma dúvida sobre tal coisa, aonde, né, explorar mesmo assim, onde é que fica melhor de usar, né? Ou se de repente tu vai ter um código, tu vai ter muitas coisas iguais, para tu não precisar ficar Ctrl C, Ctrl V lá, tu pode pedir para IA construir para ti, né? Para te ganhar tempo. Então é nesse sentido, né? É que aí parece assim que o viés é muito, eu não sei nem explicar assim a relação. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado para usar, para não cair Professora? nesse golpe aí de querer que a IA faça tudo, né? Verdade. Eu estudo muito redação, né, para fazer as provas de concurso. Aí, quando eu vou pesquisar, aí ele já traz tudo mastigado, aí não dá para fazer a redação, porque você já está com a redação praticamente pronta. Então, assim, quando você vai fazer, por exemplo, no Bing ou mesmo no Google, quem responde no Bing é o chat, né? O Copilot, né? E no Google é o Gemini. E ele já traz a redação praticamente pronta. Não dá nem para pesquisar, para aprender. Mas aí que tá, ó, tu pode criar uma redação e colocar na IA e pedir para ela analisar concordância verbal, se entende? Outras coisas, como colocar melhor alguma fala,
essas coisas, entende? Não pedir para ele fazer toda a redação, mas pedir para ele analisar o que tu já fez, né? Se teria uma forma de escrever de forma melhor, se ele detecta algum erro, né? Erro de português, sei lá. Se poderia escrever mais em alguma parte da redação, nesse sentido, entende? Da IA te ajudar, não só pedir para O que ela. a senhora falou foi interessante. Eu sempre preciso de alguém para poder corrigir minhas redações. Quando é redação de área específica, igual TI, né, que é umas redações mais específicas, professores de português não corrigem eles, porque eles falam, mas eu não entendo sobre o assunto. E a senhora me deu uma ideia, eu vou começar a fazer as redações e jogar nas IAs para ver se elas corrigem para mim. Isso é interessante, agradeço bastante a dica, foi útil. Foi uma ideia, né? Eu nunca testei, mas acredito que ajude, porque tem aquela IA, a Gama, por exemplo, não sei se vocês já usaram, a que faz PowerPoint. Se tu pagar o Pro ali, ela te ajuda, né? Ela coloca mais texto, menos texto, corrigir erro de português, né? Então, é que daí a gente tem muitas, né? Nossa, esses dias até tirei um print no GitHub, a pessoa colocou uma lista, assim, de IAs, uma IA que tira fundo, outra IA que, né? Algumas são treinadas, né, para assuntos mais específicos. Então, teria que Sim. achar uma aí para texto. É igual no código, né? Você está procurando um erro lá, você não acha de jeito nenhum. Você joga lá, ela fala onde tem o erro, o porquê e como melhorar. Isso. É uma ajuda, a gente tem que usar. É novo, né? Quer dizer, a inteligência artificial não é nova, mas assim, para a gente, se usa agora, né? Como está agora, é novo. A gente tem que aproveitar. Sim. Né? Tempo é dinheiro, né? Que hoje em dia tudo é tempo, 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 né? E tudo sempre em cima de dinheiro. E é isso. A gente tem que aprender a se virar. Tá bom? Mais alguma coisa? Ellen, Evanessa, tá quietinha aí, Fernanda. Tá tudo bem, Rafa. Tá bom. Isso? Então vamos sextar. Meninas, bons estudos, tá? Vamos com fé que tudo vai dar certo. O ano tá acabando, a gente tem mais um mês e pouquinho só de ano. Só relembrando os desafios do Front-End Mentor, mesmo que eu pedi lá assim, ó, grava um vídeo e mostrando o projeto. Mas algumas pessoas não querem que isso vá para o YouTube, né? Porque a gente grava e eu coloco no YouTube. Então coloca para mim assim, Rafa, prefiro que não exiba o meu vídeo. Mas assim, o vídeo faz parte da aprovação, faz parte da tarefa, né? Então, grava o videozinho, só que eu não vou mostrar ele no YouTube, né? Não entrega só o projeto, porque daí vai faltar um pedaço da tarefa, né? É o vídeo do projeto falando sobre o projeto que tu fez, né? O projeto e o vídeo. E me avisando lá, Rafa, pode mostrar. Rafa, prefiro que não mostre, né? E aí, na mentoria que vem, a gente vai ver. Só temos 2 por enquanto, gente. Vamos lá, postem lá mais um para a gente ver semana que vem, para apresentar, senão vai ficar curtinha a nossa mentoria da semana que vem, tá? E é bom também a gente assistir, né, os colegas apresentando, porque a gente pode ter ideias, né? Bah, como é que eu não pensei nisso, né? Ah, legal a ideia que o colega teve ali de fazer tal coisa. E assim, para quem não fez o primeiro ainda, a gente tem a mentoria gravada lá, assiste, né? De repente surge uma ideia lá, de repente para resolver algum problema que está tendo. O Né? 2 é além de, né? Não, 2 não, o 3, né? A gente tá no código, no desafio 3. O 2 é landing page, o 3 é um cartão. É o que a Evanessa está falando ali, não consegui assistir o meio da aula, estou no trabalho. Ah, tá. Aí depois o desafio 2 bem complicado, mas vai dar certo. Ela tem uns detalhezinhos, né, que junta tudo ali. Fala, Belém, te cortei de novo. Eu me o desafio 2, a lei de page. A gente fez o calculidade, né? Isso. Aí o segundo é landing page e já está aberto o terceiro já. Acho que foi o Marconi que pediu, né, que para abrir já
E eu também, né, eu estava pensando, mas não fazia, né, para quem já tinha feito, já ir fazendo o terceiro, né, para concluir já os 3. E para aprovação, tu tem que ter 2 projetos prontos, entregues, tá? 2 projetos com os seus respectivos vídeos, não esqueçam do vídeo. E aí, que nem eu estava conversando antes de gravar com vocês, né? Começou a fazer o projeto, joga lá no Mentor, né? Pede ajuda. Ah, consegui fazer isso. O que eu poderia melhorar? Tem muita gente naquela plataforma, né? Com experiência, gente que trabalha na área, né? Que pode dar dicas bem legais pra gente. E eles respondem rápido, né? Então, não tenha vergonha. Ah, eu não consegui fazer, o meu ficou feio, nem vou colocar lá. Aí que tem que colocar, né? Que aí eles vão ajudar, vão dar dicas, né? Por isso que o nome é Front-End Mentor, né? Por causa dos mentores que fazem parte da plataforma, que auxiliam aí a gente nas dificuldades. Certo? É. Então, bom final de semana, bons estudos aí, respira, vamos que vai dar tudo certo, tá bem? Um beijão. Um bom final Bom de final semana. de semana, professora. Até semana que Bom vem. final de semana, gente. Obrigada. Bom dia para você. Beijo, Bom beijo. dia para todas. Bom final de semana. Comente.